Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, nós celebramos hoje a festa de Santo Ambrósio, bispo, confessor e doutor da Igreja. Santo Ambrósio, filho de uma ilustre família da nobreza romana, era governador de Milão quando foi escolhido pelo povo para suceder na cadeira episcopal da cidade. Grande figura da Igreja, desempenhou um papel considerável como conselheiro na corte, fazendo frente à heresia e levando o imperador Teodósio a penitenciar-se publicamente do massacre de Tessalônica. Teve a glória de converter Santo Agostinho e é considerado como um dos 4 grandes doutores da Igreja Latina. Santo Ambrósio enriqueceu com numerosos hinos o ofício divino e introduziu no Oriente, no Ocidente, o uso das antífonas e o costume de alternar a recitação dos salmos. Morreu a 4 de abril de 397. Hoje celebramos o aniversário da sua sagração. Um grande santo, né, Santo Ambrósio, que conta a história dele. Ele era ali governador de Milão e naquele tempo ele era catecúmeno ainda, não era batizado, e os cristãos estavam ali, né, querendo escolher o seu bispo. E as disputas estavam acirradas, e, né, tanto que Santo Ambrósio teve que intervir ali, nessa disputa da Igreja. E a intervenção dele foi feita com tanto zelo, com tanto ardor, né, com tanta sabedoria de Deus, né, que uma criancinha lá, né, começou a gritar: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E todo o povo então se uniu nesse coro e escolheram Ambrósio ali como o bispo da Igreja de Milão. Ele que não era nem batizado. E aí ele recebeu todos os sacramentos, né? Foi batizado, recebeu as ordens menores, o diaconato, o presbiterato e a sagração episcopal. Foi sagrado bispo da Igreja de Milão, e conta-se um dos grandes feitos dele, a conversão de Santo Agostinho, que tinha um prazer em escutá-lo, os seus sermões, né? Devido à sua grande sabedoria. Então, caríssimos irmãos, Santo Ambrósio é este sal da terra, este sal que salgou ali a Igreja naquele tempo, e que deu a sua vida para anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, para realmente tirar os homens do erro, do pecado, e levá-los à verdade que é Cristo, né, para conservar nos homens o amor de Jesus Cristo, né. Ele era esta luz, né, que é colocada no alto para iluminar, né? A nossa luz são as nossas obras, né? Para que o mundo veja, né, as nossas boas obras e dê glória a Deus. Então nós somos chamados, sim, a ser esse sal, a ser essa luz, a dar a nossa vida por amor a Cristo, assim como fizeram os santos da Igreja, assim como fez Santo Ambrósio, né? E não desanimarmos, caríssimos irmãos, na nossa caminhada, mas ao contrário, né? Sempre estar na presença de Deus, sempre ir ao seu encontro e sempre dele receber a força, né? Toda a força, toda a graça vem de Deus. Ser sal e ser luz, como dizia o Evangelho, é uma graça que vem de Deus, né? Eu posso ser sal se eu, né, vivo essa comunhão com Cristo, se eu comungo também da morte de Cristo, para poder morrer ao mundo também, para que o mundo tenha vida. Então é necessário a cada dia morrermos a nós mesmos, morrermos ao nosso pecado, morrermos
ao mundo, para que Cristo viva em cada um de nós, né? Para que a graça de Deus viva em nós. Essa é a função do sal, dar sabor aos alimentos, né? E assim é o cristão nesse mundo, né? Chamado a dar sabor, né? Ao mundo. O sabor é Cristo, né? É este sabor que o mundo precisa ter, o sabor de Cristo, que é a nossa vida, caríssimos irmãos. Então, assumamos essa nossa missão de sermos cristãos, né? Chamados a ser sal, a ser luz, chamados a levar a Cristo a luz no mundo, e tirar os homens das trevas, do erro, através de uma vida santa. Então peça hoje a Deus, nessa Santa Missa, essa graça, caríssimos irmãos, ao Senhor, né? E não desanimemos, né? Estamos aqui combatendo um bom combate, dizia São Paulo, né? Combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé, né? Então a nossa vida é esta corrida, esse combate, né, dia após dia, contra o pecado, contra o mal, contra os erros do mundo. Para quê? Para guardar a fé que recebemos da igreja, na qual nós professamos, né, a nossa firme adesão. Guardar esta fé, esse depósito da fé que os santos nos deixaram também através dos seus escritos, né? Então, que possamos assumir essa luta, esse combate do dia a dia, para não cairmos nos erros. Quem não luta, isso aqui é muito importante. Quem não luta, e o que é lutar? Lutar é rezar, não é? A oração é um combate de cada dia. Quem não entra nesse combate da vida de oração, cai no pecado. Lembrem-se do rei Davi. Davi não quis ir com as suas tropas, com os seus soldados para a guerra. Então ele ficou em casa. E o fato de ficar em casa, ele ficou sem fazer nada. Vou lá no terraço ver o que está passando. E aí ele viu uma bela mulher e chamou aquela mulher que saía do banho, né, Betsabeia, e foi e pecou com aquela mulher, né? Teve até um filho, o qual Deus tirou. Depois sim, o profeta Natan vai lá e revela a Davi o seu pecado, e ele se humilha diante de Deus, e Deus dá o perdão a ele, né? De modo que ele reza aquele salmo, Salmo 50, Miserere, né? Eu nasci na iniquidade, no pecado minha mãe me concebeu, né? Purificai-me, Senhor, fazei-me puro, santo, né? Mas por que tudo isso, né? É claro que tudo está ali na providência de Deus, né? Mostrando o quanto Davi era humilde, porém, o fato de não ir para a guerra o deixou ali livre ao pecado. Assim somos nós. Se não entramos no bom combate da vida de oração, de penitência do nosso dia a dia, o pecado chega até nós, caríssimos irmãos. Então, coragem, ânimo, né? Que o Senhor nos dê hoje essa graça de entrarmos nessa luta, nesse combate, combate da fé, o combate da vida cristã, né? Assim como São Paulo nos pede na sua carta na sua epístola a Timóteo, né? De pregar, insistir, oportuna e importunamente, né? A tempo e fora de tempo, a palavra de Deus, né? Porque muitos se afastarão, né? Muitos não suportarão a sã doutrina, né? Mas multiplicarão para si mestres, conforme os seus desejos, levados pelo prurido de ouvir novidades. O mundo está assim, né? Querendo novidades. Mas nós não buscamos uma novidade a não ser Cristo. Cristo é aquele que nos faz novos, criaturas novas.
Em Cristo temos essa novidade de vida. É uma novidade, porém, que está na tradição da igreja, que está na Sagrada Escritura, né? Que está no magistério da igreja de 2000 anos. A esse sim, nós precisamos estar atentos e ouvir ao que diz a palavra, o que diz a igreja, né? Sobre tudo aquilo que acontece no mundo. Essa é a palavra firme e forte, a qual nós devemos dar ouvido, né? E a não a essas novidades do mundo, coisas que não levam a nada, mas que nós possamos então, através da sã doutrina da igreja, caminhar no caminho de Deus, fazendo a sua santa vontade. Que o Senhor nos abençoe, caríssimos irmãos, nos proteja nesse santo dia, e que Santo Ambrósio interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.